quer mudar uma área da sua vida que não tá legal, tá? Que você não gosta mais, que você quer transformação, que você quer melhoria. E você começa a fazer alguma coisa para mudar aquilo, começa a orar, pedir direcionamento espiritual, né? Deus me ajuda, sei lá, você começa a pedir para tudo que é santo, que você acredita, né? Vai na igreja pedir oração por você, pede para uma amiga orar por você. Então você tá na busca de conseguir se libertar dessa situação, de mudar essa situação. Se isso está acontecendo, se você já está orando por algo diferente, ou já está pedindo socorro para mudar alguma área da sua vida, significa que já tem uma nova ideia dentro de você. Essa nova ideia já nasceu. Ou seja, nasce uma ideia de que essa situação que eu tô vivendo aqui não precisa ser desse jeito, eu quero mudança. Então essa nova ideia já é implementada dentro de você, né, a partir de Deus em você, dizendo, vamos buscar mudança para isso aqui, vamos curar essa área, vamos transformar isso aqui. Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, O Despertar da Magia. Nós tiramos aqui, né, para alguns signos esses dias, e tudo aqui é uma continuação, tá? Os vídeos aqui, eles não são aleatórios. Eles são uma sequência de mensagens que vão dando um direcionamento para cura e libertação da nossa alma. Pra gente entender o passo a passo que a gente tem que fazer para curar a nossa alma daquilo que está nos impedindo de avançar para o novo, tá? Nós vamos tirar agora para Câncer, ok? E Câncer não é só para quem nasceu, não tem um solar ou lunar, não. É para todos nós. Todos os signos regem alguma área da nossa vida, tá? Então todos nós somos regidos por todos os signos. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, dependendo do nosso solar, por exemplo, do nosso lunar, né? São as energias que nós viemos trabalhar mais pesado, né? Ou seja, nossos dons e talentos vão estar focados ali para cura e libertação daquela área, tá? A gente vai ter mais dinâmica naquela área, a gente vai ter mais capacitação naquela área, tá? Da vida que a gente veio curar. Eu, por exemplo, sou de peixes. A área que eu vim trabalhar mais foi a espiritualidade, tá? Então, dentro da minha energia, o meu espiritual é forte, então eu trabalho essa área da cura da espiritualidade, da libertação, né, das crenças e padrões religiosos. Então eu trago muito essa pegada de libertar a alma dessas crenças, ok? Câncer, por exemplo, ele rege a área da família. E família não são só nossa família de sangue. Família é tudo aquilo que rege, é tudo aquilo que nós nos conectamos. Tipo assim, você já ouviu falar que eu tenho tanta amizade com aquela pessoa que ela parece minha irmã, né? Ou família são os amigos são a família que a gente escolhe ter, coisas assim. Então, o que é família? São suas tribos, seus grupos, tá? Você vai ter aqui, por exemplo, a sua família de sangue, que é a sua ancestralidade, tudo que veio antes de você. E no decorrer da sua jornada, você vai se conectando com outras famílias, né? Com outros grupos de pessoas. Então, quando nós falamos aqui de família, nós estamos falando desse grupo de pessoas que nós somos conectados. E pode ver que até mesmo na família de sangue, né? Às vezes a gente tem mais afinidade com uma pessoa, menos com outra. E depois vai passando o tempo, parece que a gente vai perdendo afinidade com alguns e tendo mais afinidade com outros. Ou vai, né, se distanciando da família de sangue. E isso é normal, tá? Acontecer. Porque quando nós mudamos a nossa energia, a nossa frequência, nós modificamos o nosso campo de atração, o nosso campo vibracional que atrai e nos conecta com tudo à nossa volta. Então, de repente, eu me uni a uma igreja, tá? Fui lá e fui fazer parte daquela igreja. Porque naquele momento a minha vibração, a minha alma estava com as crenças e padrões que vibravam nas crenças e padrões daquelas pessoas. No mesmo pensamento, no mesmo foco, na mesma missão, no mesmo propósito. Então a gente tinha afinidades.
De repente eu tô ali e vou fazendo minhas curas, minhas libertações, vou transmutando minhas energias, vou vendo as áreas da minha vida que eu quero mudar, né? Vou fazendo meus decretos, vou fazendo meus Ho'oponopono, vou fazendo minhas curas e libertações da alma, vou fazendo essa autoterapia, né? Reconhecendo aquilo que eu não quero mais, deixando o velho pra trás, perdoando, curando, limpando, enfim. E aí a minha energia muda. O meu pensamento, a minha forma de pensar muda, a minha forma de sentir a vida muda, as minhas ações começam a mudar, meus hábitos começam a mudar. E de repente aquela equipe, aquele grupo que eu me via tão conectada, já não faz mais sentido pra mim, tá? E aí as coisas começam, o próprio universo começa a separar e afastar tudo aquilo que não combina energeticamente falando. E isso é normal. Só que aí o que a gente precisa entender? Toda vez que eu começo a ver uma área da minha vida que eu quero mudança, que eu quero transformação, que é exatamente para isso que nós estamos aqui, para buscar a cura, a libertação e a transformação, cada vez que eu faço isso, eu vou começar a ir num novo caminho. Então eu vou começar a mudar a minha forma de pensar e sentir daquilo, tá? Vou começar a ir atrás de ferramentas para essa cura. Então eu, Andréia, por exemplo, fui atrás dos livros, né, que falava sobre lei da atração, que falava sobre isso, sobre aquilo. Fui lá estudar o Pense e Enriqueça, né, não fugiu o nome do homem agora. Enfim. Fui atrás da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Então, fui buscando informações que podiam me libertar. Isso há muitos e muitos anos atrás. Só que cada informação que chegava pra mim e eu utilizava aquilo, né, fazia o que aquela pessoa estava ensinando, ia naquela direção, minha energia ia mudando e ia atraindo novas informações. Só que isso também ia me desconectando das velhas informações. Então, de repente, certos tipos de situações que me atraíam não me atraem mais. Certo tipo de história que me atraía não atrai mais. Certo tipo de conversa que antes eu gostava de ficar ali horas e horas falando sobre aquilo, eu já não gosto mais. Então vai mudando. Só que o que nós estamos fazendo aqui? Em todos esses vídeos que nós estamos tratando aqui, né, nessa sequência, ele está mostrando passo a passo de como essa transformação acontece na prática. Né? O que a gente tem que realmente fazer para essa transformação acontecer? Então, de repente, você quer mudar uma área da sua vida que não tá legal, tá? Que você não gosta mais, que você quer transformação, que você quer melhoria. E você começa a fazer alguma coisa para mudar aquilo, começa a orar, pedir direcionamento espiritual, né? Deus me ajuda, sei lá, você começa a pedir para tudo que é santo, que você acredita, né? Vai na igreja pedir oração por você, pede para uma amiga orar por você. Então você tá aí na busca de conseguir se libertar dessa situação, de mudar essa situação. Se isso está acontecendo, se você já está orando por algo diferente, ou já está pedindo socorro para mudar alguma área da sua vida, significa que já tem uma nova ideia dentro de você. Essa nova ideia já nasceu. Ou seja, nasce uma ideia de que essa situação que eu tô vivendo aqui não precisa ser desse jeito, eu quero mudança. Então essa nova ideia já é implementada dentro de você, né, a partir de Deus em você, dizendo, vamos buscar mudança para isso aqui, vamos curar essa área, vamos transformar isso aqui, vamos mudar. Quando você começa nesse processo, ele é árduo. Não é simples, mas ele não é fácil. Por quê? Porque você vai ter que lutar contra as velhas crenças e padrões que você tem. Agora vamos lá. De repente você tem aí 20 anos de idade, tá? E nesses 20 anos, tudo que você ouviu a respeito de relacionamento foi coisa ruim. Que relacionamento não presta, que homem é tudo igual, que mulher é tudo igual, que hoje em dia não tem mais amor, que hoje em dia é tudo por interesse, que hoje em dia os relacionamentos são descartáveis, né? Não tem... As pessoas não levam isso a sério. Então, se tudo que você ouviu foi isso, qual é a base que você tem? Qual é o alicerce que você tem? É esse, certo? E aqui nós vamos falar muito de ancestralidade em Câncer. Então, é o momento de eu entender qual é a base ancestral que eu estou carregando para me curar e me libertar, tá? Então, a gente começa aí, a gente veio, né, de touro com virgem.
Porque nós estamos no mês do signo de Touro. E Touro é uma força que vem contrária ao nosso desejo de mudança, tá? É sempre a força contrária. Você pode usar essa força de Touro que tá vindo contrária para você mudar as sementes da sua terra ou para fortalecer aquilo que já tá lá. Então eu posso transformar uma crença negativa, limitante, sabotadora, destrutível, né? Que eu trago de alguma área da minha vida que tá causando destruição, dor, sofrimento em algo novo. Ou eu posso, agindo, né? Realmente buscando essa transformação. Ou simplesmente eu posso reagir a isso com ignorância, com raiva, com as mesmas crenças que eu já tenho. E dá mais poder para isso, dá mais força para isso. E aí eu vou ter que enfrentar a colheita dessa força que eu tô dando a essa negatividade. Então, cada vez que acontece uma situação negativa em relação àquilo que eu quero mudar, né, ou uma área da minha vida que não tá legal, que eu quero mudar, e eu reajo na agressividade ou reajo no automático daquilo que já está armazenado dentro de mim, eu crio mais do mesmo que eu estou vivendo naquela situação, tá? Então aqui é hora da gente entender. O touro com touro que a gente viu também é aquela força que vem mais forte, né? É realmente querendo derrubar você, porque aí é o velho tentando resistir. Ele tá criando uma resistência para essa mudança acontecer, ok? E aqui tá dizendo muito forte para mim, desde do início dessas 3 últimas leituras, dessa necessidade da gente se munir, se pré-munir, né? Você ter uma premonição ou uma pré-munição para se defender desses ataques, tá? Então vamos lá. O que é uma premonição ou uma pré-munição? Eu tenho que estar abastecida de palavras, né? Pensamentos e palavras e ações que vão poder fazer com que eu avance, com que eu lute contra a resistência da minha alma, que eu lute contra as minhas crenças e padrões antigas, que eu lute contra essas informações ancestrais que eu trago enraizadas em mim. E no touro a gente viu que é cavar mais fundo para tirar a raiz mais profunda, aquela que tá mais dura, né? Aquelas crenças e padrões que já estão fortes dentro de você, que tem tanta força que você não consegue se defender contra elas. Então, essa crença é aquela que diz: eu sou assim mesmo e não vou mudar. Ou o meu jeito é o certo. Eu tô certa, você tá errado. Então, é contra isso que a gente tem que lutar. Porque quando a gente tem essa resistência ao novo, a gente não expande, a gente não evolui. Nada na nossa vida muda, fica tudo do mesmo jeito. Pelo contrário, muda sim, mas para pior, porque você vai somatizando dor e energia negativa e você vai criando mais do mesmo que você já tem vivido até aqui. Então, se você tá vivendo dor, se você tá vivendo sofrimento, se você tá vivendo situações negativas, né, nas experiências que você tá tendo na vida, se você não criar essa premonição, né, ou pré-munição para combater essa energia que vem contrária à mudança que você tá querendo, você acaba voltando para os padrões antigos. Entenda assim, eu não gosto muito de trazer aqui esses assuntos de física quântica, tá? Porque eles são mais complexos para se entender, ok? Então, eu tento trazer aqui uma linguagem muito mais popular, uma linguagem mais simplificada. Eu pego tudo aquilo que eu sei de forma mais técnica, né? E tento trazer numa linguagem do nosso dia a dia, para que a gente possa identificar com mais facilidade, tá certo? Mas olha só, se você pegar o Dr. Joe Dispenza, né, que é físico quântico, ele fala muito dessas redes neurais que nós temos. Então você imagina que a sua cabeça, ela tem várias linhas, tá? Igual o transporte público, tem vários ônibus, então tem várias linhas de transporte e cada ônibus vai para uma direção. Então você quer ir para um lugar, você pega um ônibus de número tal, você vai para lá. Você quer ir para outro lugar, você tem que pegar o número. Se você pega um ônibus errado, você vai parar no lugar errado, certo? Então imagina que a sua cabeça,
é essa central de ônibus, tá? Tem um ponto ali que é a central do ônibus e você tem que pegar exatamente o ônibus que vai para onde você quer ir. Só que é você o motorista desse ônibus. Seus pensamentos, suas palavras, suas ações, seus sentimentos é que vão dizer qual ônibus você tá pegando e para qual sentido você tá indo. Então, se você tem pensamentos negativos a respeito do relacionamento, você está pegando um ônibus diretamente para a manifestação do caos dentro dos seus relacionamentos, tá? Se você tem medo de assalto, se você tem medo de sequestro, se você está pegando um ônibus direto para os bandidos e direto para o fracasso e para a escassez. Por quê? Se eu tenho medo de ser assaltada, se eu tenho medo, eu não tenho dinheiro, porque aí se eu não tenho nada de valor, ninguém vai me roubar. Então eu acabo ficando na escassez. Então assim, o que acontece? Nós estamos acostumados, né? Você tá aí, eu tô aqui, então se a gente tem uma situação na nossa vida que sempre foi igual, que a gente tá repetindo o padrão de família, ele é aquilo. Nossos hábitos são aqueles, agora eu quero mudar, eu quero pegar um ônibus para um novo lugar. Entende? Só que é um lugar desconhecido, é um lugar que eu nunca fui, porque é um novo. Então é um novo, eu não conheço. Eu conheço porque os outros falam, mas eu ainda não experienciei, eu não vivi aquela situação. É igual o caviar lá do Zeca Pagodinho. Eu não sei o que é caviar, eu já vi, mas nunca comi, né? Só ouço falar. É mais ou menos isso. Então, de repente, você tá vivendo uma relação aí, né? Um relacionamento totalmente distorcido do que você quer viver. Tá um caos, só tem briga, só tem discussão, só tem tudo isso. E de repente você fala, uma amiga sua fala assim, nossa, mas meu casamento tá assim, eu vivo bem com meu marido. Você fala, ué, mas então eu quero experimentar isso aí. Que foi, amor? Então eu quero experimentar isso aí. Eu quero experimentar esse casamento feliz, né? Eu quero experimentar essa coisa de vocês serem cúmplices, de vocês gostarem das mesmas coisas, ter sempre, né, querer ir pro mesmo lugar, tá sempre um ajudando o outro e tudo mais. Eu quero viver essa experiência. E aí você começa com essa nova ideia e esse desejo de ir nesse caminho novo. Então o que você vai fazer? Você vai começar a ser impulsionada, porque quando você tem um desejo, toda a energia à sua volta, todos os seus guias e mentores começam a te impulsionar e te mostrar o caminho dessa mudança, tá? Você nunca tá sozinho, você sempre tá sendo guiado e direcionado. Então você tem esse desejo, desperta esse desejo, vão começar a te guiar. Então vão vir sinais, vão vir pessoas falando, vão vir... Até essa pessoa que veio falar de um relacionamento melhor do que o que você tá vivendo, te mostrando uma nova realidade, já é um direcionamento da sua espiritualidade, né, dos guias, dos mentores, de Deus em você, dizendo, olha, você não precisa viver isso. E isso faz parte do seu processo de cura. Vamos para um novo? Vamos mudar? Vamos curar? Então, essas informações já estão sendo um direcionamento para sua mudança, tá? Mas aí agora você começa a falar que você quer viver essa vida diferente. Você quer essa experiência diferente dentro desse assunto. Só que agora você vai ter que criar um novo caminho neural. Então, o seu pensamento e sentimento a respeito disso tá acostumado com aquela linha de ônibus ali. Então, ele já sabe o ônibus que é, já sabe os motoristas, já sabe tudo. De repente, você vai mudar o caminho. Então, você vai ter que ter um novo jeito de pensar, um novo jeito de sentir, uma nova direção. E tudo é diferente, e tudo é novo, e tudo pode ser assustador. E quando você começa a ir nesse novo caminho, os seus velhos hábitos, seus velhos pensamentos, seus velhos sentimentos, eles querem que você fique lá. Eles não querem te perder. Entende? Eles não querem que a mudança aconteça. Querem ficar no conforto ali, né, da zona de conforto. Então você vai ter que ter uma persistência, uma resistência para ir na direção futura. E como que você vai se premunir daquilo que você precisa para se defender dessa energia que vem contrária, querendo resistir à mudança, né? Desse seu eu velho que não quer que muda, que quer que fica tudo do jeito que tava. Você precisa ouvir coisas diferentes.
Então, o que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir várias vezes a mesma situação, a mesma palavra, né? As pessoas pregam que é ouvir a palavra de Deus, mas é ouvir aquilo que você precisa ouvir para você começar a acreditar naquilo. Então, se eu ouço muito a respeito de desgraça, de tragédia, de assalto, eu vou começar a acreditar naquilo. E a minha fé vai aumentando naquilo. Eu falo mais daquilo, eu penso mais naquilo, eu reajo mais, né? Ou as minhas ações são direcionadas para aquilo, tá? Então, eu começo a ter cada vez mais medo, mais insegurança, porque eu estou dando ouvidos a coisas negativas. Então, o que eu preciso fazer? Começar a ouvir coisas positivas a esse respeito. Então, você quer algo novo? Vai buscar quem teve resultado. Vai buscar informações positivas, né? As escrituras sagradas são ótimas porque elas trazem muita coisa bacana para nos fortalecer com os testemunhos das pessoas que viveram e foram guiadas e direcionadas por Deus e conseguiram passar pelas provações, pelos desafios, conseguiram alcançar a mudança. Mas não são só eles, tá? Tudo à sua volta vai te trazer uma mensagem. E quando vier mensagens contrárias, você tem que ter um posicionamento naquilo que você quer transformar. Então você precisa se munir de situações, palavras, né? De acreditar em coisas diferentes. Para você ir contra essa resistência. Vamos ver o que as cartas vão falar aqui. Ó, é hora da morte, tá vendo? Aqui tem um casal de coruja no chão e o filhinho olhando pra eles, ó, tá? E aqui a coruja mor, né? A morte. Então, é hora de finalizar de uma vez por todas. A morte, ela traz muito aquilo assim, é hora de deixar pra lá o velho e renascer pro novo. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É morrer pra uma velha consciência e nascer pra uma nova consciência, tá? E aqui tem assim, ó. Tem um decreto que eu coloquei aqui, curtinho, que foi assim. Começaram a vir umas situações contrárias a tudo que eu tô querendo manifestar, a mudança que eu tô querendo fazer, ao que eu estou querendo criar de novo, né? A realização dos meus sonhos e desejos. Então veio uma situação de eu ver um vídeo do Joe Dispenza, tá? Que tinha uma frase. E eu peguei essa frase, juntei com o meu decreto do Destrui e Descrio e fiz um texto curtinho. Pra quê? Pra ser uma munição. Isso aqui é a minha defesa contra algo que vem, né, querendo me derrubar ou querendo resistir contrário ao meu desejo. Então tá assim, ó. Quando vem algo contrário, tá? Uma situação negativa, contrária, dizendo que aquilo não é possível, ou me gera uma dúvida, ou me gera uma incredulidade, ou me gera uma sensação ruim, tá? Ou eu ouço da boca de alguém algo negativo a respeito daquilo que eu tô querendo manifestar de positivo. Então isso aqui serve pra isso. Isso é a travessia acontecendo. Isso é um sinal físico da mudança acontecendo internamente. Eu destruo e descrio toda a resistência a essa mudança. Assim é e está feito. Então, o que acontece? É um decreto curto, mas é uma afirmação, né? Um decreto, é uma munição que você tem. Se alguém vem e fala pra você que você não vai conseguir chegar lá, que aquilo não vai dar certo, ou ela nem precisa falar pra você, mas você ouve alguém comentar algo negativo a respeito daquilo, tá? Você tem uma defesa. Aqui é o pajem de espadas. É o guardião das sementes dos pensamentos, tá? Então, é o guardião dos pensamentos. Então, aqui eu estou defendendo a minha mente, tá? Contra pensamentos negativos, contra a resistência à mudança que eu quero fazer. Entende? Então, eu tô lá, ó, firme e forte. Vem um pensamento, querendo entrar um pensamento negativo, ou querendo, né,
impedir que eu morra pro velho e nasça pro novo? Tá querendo ressuscitar defunto aqui? Não, pelo amor de Deus. Essa crença eu já joguei fora, eu já fiz a limpeza, eu vou dar um exemplo. Tô fazendo a limpeza aqui pro dinheiro, para manifestar dinheiro e abundância, para, né, ter muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. E de repente vem uma situação ou uma pessoa ou alguém que fala o contrário. Então vamos lá. Eu tava esperando receber tanto. Então eu tô aqui orando para mais dinheiro, fazendo decreto, fazendo limpeza, curando minha alma, quebrando as crenças e padrões, reconhecendo e fazendo toda a mudança. Ótimo. Só que aí no dia do pagamento, em vez de chegar para mim X que eu ia receber, chega A. Cadê o resto? Até o X? Chegou o A, eu tava esperando até o X. Cadê o meio disso aqui? Não tem. Então chegou muito menos dinheiro do que eu tava esperando. E isso vem como uma informação contrária ao que você tá crendo e orando. Você tá orando por mais dinheiro. Você tá quebrando as crenças e padrões de escassez, de falta, né? E aí o que chega pra você como informação visível, como manifestação? Chega a falta. Chega menos dinheiro do que você esperava. Ou de repente chegou o dinheiro que você esperava. Mas no mesmo dia que chega o dinheiro, queima o chuveiro, quebra uma torneira, estraga o pneu do carro, né? Se é que você tem um carro. Ou precisa comprar remédio. Então, você tá orando para mais dinheiro, para todas as situações financeiras melhorarem, para você sair desse vale de escassez que você tá, né? Nesse deserto lascado que você tá. Tá matando tudo isso, tá ali pedindo pra essa situação finalizar, acabar, não quero mais isso na minha vida. E o que chega? Mais situações desafiadoras com dinheiro. Tirando mais o seu dinheiro ou chegando menos dinheiro, então o físico que tá manifestando totalmente o contrário do que você tá orando. Eu tô orando por mais dinheiro e agora eu tenho menos dinheiro. Eu tô orando por mais dinheiro e tenho dívida. Eu tô orando por mais dinheiro e agora piorou as contas aqui. Parece que deu uma reviravolta, o dinheiro sumiu. Então essa situação que tá vindo contrária é exatamente a manifestação das crenças e padrões que ainda estão na sua alma, do seu velho eu, que precisam continuar sendo limpas, tá? Então agora você vai fazer uma faxina mais profunda. E nós fizemos essa faxina mais profunda no touro com touro, que foi a última tiragem. Então é onde eu tô vendo que o negócio não tá legal, parece que a matéria não tá mudando do jeito que eu queria. Peraí, se não tô tendo resultado do jeito que eu queria, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso continuar indo contra a resistência da minha alma à mudança. Eu preciso continuar quebrando as crenças e padrões da minha ancestralidade, da minha família, que tá impedindo eu de ir adiante. Certo? E nós estamos falando de câncer, que é essa ancestralidade, que é a área da família, né? E olha só, tem uma parte que fala de câncer aqui. Deixa eu ver uma coisa onde tá. Vou ler pra vocês. Olha só. Lá no canal da Bank tem um negócio dos signos, né? De qual foi o destino de cada signo, que Deus designou pra cada signo. E olha o que ele fala de câncer. Câncer é a carta da sacerdotisa, tá? É a carta 2. Câncer, nós estamos falando na casa 4, que é o imperador. Então, é o poder de ação do divino em nós. São as nossas ações, nossas reações, aquilo que nós fazemos. Então, isso é muito importante. Porque a minha ação cria a realidade, tá? É ação e reação, né? Da forma que eu ajo, eu tenho uma reação contrária, mas da mesma intensidade. Ela veio do sentido contrário, certo? Mas com a mesma energia que eu estou agindo. A ti, Câncer, dou a missão de implantar no coração, que é a alma, do homem, a emoção. Minha ideia se fará sentir por meio de risos e lágrimas. Para que todo o conhecimento adquirido atinja a plenitude interior. Tu multiplicarás as sementes com o teu instinto de preservação.
de modo que os homens se reúnam em famílias. Para que realizes um bom trabalho, dou-te a provação da fragilidade, para dominares, e como benção, concedo-te o dom da fertilidade. Então vamos lá, Deus tem o dom da... O câncer, ele tem o dom da fertilidade. Criar mais, aumentar, né? Fazer a coisa expandir. Mas ele tem a fragilidade para dominar. E o que é essa fragilidade? É a bendita mania que a gente tem de se vitimizar. Então, dentro da família, a gente é sempre a vítima. Qual é essa fragilidade? É se ofender, é se magoar com tudo que os outros falam, é se irritar com o que os outros fazem, tá? E achar que é o outro responsável por isso. Só que o pensamento e o sentimento é seu, a ação é sua. O outro, ele só está te influenciando a sentir e pensar. Mas ele não está pensando e sentindo por você. Então, quem tem que ter domínio sobre isso não é o outro, é você. Então, o que é a família? São aqueles grupos que a gente tem que vem exatamente trazendo as oportunidades da gente enxergar aquilo que está dentro da gente. Então, quando eu convivo com a minha família, tá, dentro da minha casa, todas as palavras, todas as situações, todas as ações, as manias, os hábitos de todo mundo vai estar ligado diretamente aos meus sentidos. Então, eles são os espelhos perfeitos para mostrar o que eu tenho dentro de mim que precisa de cura e libertação. E por que estão dentro da mesma família? Porque tem as mesmas curas para serem feitas, tem as mesmas crenças e padrões para serem curados, tem os mesmos hábitos para serem transformados, entende? Estão carregando a mesma energia, a mesma vibração. Ou seja, os pensamentos e sentimentos são equivalentes, são iguais. Ah, não, mas aquela pessoa é totalmente diferente de mim, ele me estressa, ele me irrita. É porque você não consegue ver o seu lado negativo em você. Mas você consegue enxergar no outro. Então aqui é o momento da gente parar e observar as nossas famílias. Tanto as de sangue, né, que são as que a gente nasce e convive, como os nossos grupos. Os grupos que nós escolhemos para fazer parte, tá? Então esses grupos são importantíssimos. E eles vão nos dar muito mais do que a gente pode imaginar de informação para cura e libertação. Então, tudo que vem deles, que é... O negócio mexeu ali, eu não sei o que é, não. Tudo que vem deles, que te irrita, que te magoa, que é você. Aí é onde você precisa curar, é aí que você precisa realmente curar. Então, assim, por exemplo, né, eu tô aqui fazendo toda essa parafernália para manifestar dinheiro. Aí vem uma filha minha e fala que vai ficar aqui até novembro. Eu tô falando pra ela que eu quero manifestar meu dinheiro antes disso e ir embora. Aí vem a outra e... Hoje, olha só o que aconteceu. Isso aqui é bem importante, tá? Entrou o dinheiro na casa, tal, e a gente tinha que juntar tudo de um lugar só pra pagar o cartão de crédito da Kathleen pra poder usar o cartão de novo. E aí eu peguei e falei pra ela assim, Kathleen, faz o seguinte, você recebeu dinheiro, o meu tá em cartão. Vai na lotérica, leva a fatura do cartão, vai na lotérica, paga com o dinheiro e o que faltar você paga no cartão, porque a lotérica que aceita cartão de débito pra pagar a conta. Ela, tá bom, mãe, eu vou fazer isso. Daqui a pouco tá ela tentando achar uma outra saída. Só que a outra saída dela era ir na lotérica, depositar na conta de não sei quem, do João, pro João passar o Pix pra ela pagar o cartão. Falei, Kathleen, pra que você quer dificultar a coisa, filha? Você vai ter que ir na lotérica depositar pro João do mesmo jeito, então já não é mais fácil ir lá com a fatura e pagar de uma vez? Pra que você vai depositar lá pra depois ele te passar, pra depois você... Pra que aumentar a distância ou... piorar aí o trajeto, sei lá, demorar mais pra fazer aquilo por causa de... Ah, mãe, mas vai que não dá certo, eu tô tentando ter uma segunda opção. Na hora que ela falou aquilo me estressou de um jeito. Mas de um jeito. Falei, para, chega. Olha o que você tá fazendo, você não ouve uma instrução, você não segue um direcionamento.
Você só tá causando mais problema pra você mesmo. Para e analisa. Depois eu desci. Respirei fundo, porque é assim que eu faço, gente. Eu também tô no processo. Ah, a Andréia é santa. Ela, não, gente, primeiro eu explodo. Mas eu respiro, eu falo, calma. Aí eu vim aqui. Isso é a travessia acontecendo. Isso é a mudança acontecendo. Eu destruo e descrio toda a resistência à mudança. Olha o que veio pra mim de informação quando eu comecei a fazer o decreto a respeito disso, escrito no caderno. Veio pra mim que aquela informação da Kathleen está tentando ter uma segunda alternativa, caso a primeira não desse certo, é a nossa incredulidade. É quando a gente tem um desejo no coração ou tem uma ideia e fala, eu vou nesse caminho, eu vou chegar nesse objetivo, eu quero fazer isso, eu quero fazer desse jeito, e vem aquele negócio, e se não der certo? Você vai se lascar toda. Não é melhor você ter uma válvula de escape aqui? Uma segunda alternativa? Ó, se não der certo, você tem que ter pra onde correr. Então, quer dizer, se não der certo, por que se não der certo? Porque existe dentro de você um sentimento de incredulidade, de dúvida de que aquilo vai funcionar. E o que é essa dúvida? É o seu velho eu, os seus velhos padrões, as suas velhas crenças tentando te puxar pra trás. Você deu um passo a mais, você tá indo adiante, você tá limpando, você tá curando. Que é o que eu tô fazendo aqui há quanto tempo? E aí vem esse passo para trás. Só que se você não está consciente do que você está fazendo, se você não tem clareza daquilo que está acontecendo, não consegue enxergar isso dessa forma, você discute, você briga, né? Ou então simplesmente você fala, é isso mesmo. Vai, faz desse jeito, porque vai que do outro não dá certo, né? Pelo menos assim resolve. Você acabou de declarar com a sua boca que você também não acredita na mudança que você está fazendo. Então essas situações que estão fora de você, que parece que não tem nada a ver com nada, parece tudo aleatório, parece... Na verdade, são as informações que estão na sua alma. Então a minha família, tudo que eles fazem, tudo que eles falam, do jeito que eles agem, está correspondendo a quem eu sou, ou a quem o meu velho eu é. E essas informações são preciosíssimas para você dar o próximo passo. Diariamente você tá se curando e indo na direção do seu objetivo. Se curando e indo na direção do seu objetivo. Então o que eu fiz? Desci, vim fazer o decreto e comecei a falar que haja luz, que eu entendo porque isso tá acontecendo, que eu entendo porque isso tá acontecendo. E o que aconteceu foi exatamente isso aqui. Olha a carta que cai. Um 7 de copas. Ou seja, oi meu amor, como você desceu? Tem alguém aí com você? Mo? Peraí que a vovó vai pegar você. Peraí, gente, minha nenê saiu aqui sozinha, peraí.